Boa noite, queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E hoje eu escolhi um tema pouco triste, né? Mas infelizmente faz parte da realidade do nosso planeta. Eu ia fazer um outro tema hoje, mas fui intuída para a gente conversar um pouco e estudar sobre o que está acontecendo, né? Essa guerra no Afeganistão, que foi noticiada agora, né? Tá em evidência agora há pouco tempo. As imagens que a gente vê, né, nos jornais me deixou um pouco mexida, né? Turbilhões de sentimento que a gente ainda não sabe lidar, né? E a gente precisa trabalhar isso dentro da gente, e só através da fé e de se instruir, né? Pra gente conseguir digerir isso tudo, conseguir assimilar, porque senão a gente começa a querer até cair no erro de questionar, né, a Deus, porque a gente não consegue entender tamanha crueldade. Então a gente precisa se instruir, né, pra gente poder conseguir entender isso. Então vamos falar, antes de tudo, né, vamos pedir a permissão de Deus, do Mestre Jesus, dos nossos queridos guias e mentores espirituais, que possam estar conosco nesse momento, nos iluminando, nos protegendo, nos orientando, né, fazendo com que a gente entenda, compreenda um pouco do estudo de hoje. A gente vai falar sobre a influência dos espíritos na guerra. A influência dos espíritos na guerra é uma realidade reportada na obra de Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos. As tensões entre as potências, guerras civis e disputa por território não são apenas conteúdo da matéria da história, pois esta é uma realidade enfrentada por vários povos, com muita tristeza, medo e também ódio nos conflitos. Mas, infelizmente, ocorrem em nossos tempos vários conflitos ao redor do mundo. Muitos deles são noticiados como estatísticas e análises políticas de interesse. Perde-se, por vez, a forma humana e a condição digna para viver e progredir em um ambiente sociável. A partir deste ponto, é possível analisar a influência dos espíritos na guerra. O movimento evolutivo dos espíritos, tal qual do planeta Terra, gera, naqueles ainda inferiores, uma ação para dificultar o progresso, levando o vulgo ao estado de barbárie primitiva. Envolto por uma camada irracional, povos inteiros já foram cegados para garantir poucos os seus líderes. O orgulho ferido é um nacionalismo prepotente que pode enrijecer fronteiras e criar muros que perpetuam o silêncio, a miséria e os problemas vividos com frequência por parte da humanidade. Certamente tais situações, se não servem como expiações, podem representar aprendizados para as encarnações de vítimas e inocentes. Mas, aos que suscitam a guerra por proveito próprio de muitas existências, lhes serão necessárias para expiar o sangue de milhares de inocentes que morreram para satisfazer a sua ambição vil. Aliás, hoje os interesses podem ser milionários, mas antes talvez por sobrevivência. Em nota, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na questão 742, ele vem falando assim: o que é que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que tais povos, o de guerra, é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque é ele que evita as causas, fazendo com que a humanidade, quando a sente necessária. Na questão 743 do Livro dos Espíritos, fala assim:
Da face da terra, algum dia a guerra desaparecerá? A resposta dos espíritos: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Na 744, que objetivou a providência tornando necessária a guerra? Resposta: a liberdade e o progresso. Desde que a guerra deve ter por feito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão? Resposta: escravidão temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Aí na questão 746. É o crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime, pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação ou de missão. Ali é que está o mal. 747. É sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? Já o temos dito, Deus é justo. Justa julga mais pela intenção do que pelo fato. 748. Em caso de legítima defesa, isenta Deus o assassínio? Só a necessidade pode isentar. Mas, desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar contra o seu agressor, deve fazê-lo. Aqui, gente, eu ia passar sem parar um pouco, por causa aqui do tempo, mas quando ele fala aqui, ó, em caso de legítima defesa, excusa a Deus o assassínio, excusa é a mesma coisa que isentar. Ele, só a necessidade pode excusar, ou seja, só a necessidade do ato, dele ter praticado aquele ato, pode isentar ele, né? Aí fala assim, mas, desde que o agredido possa preservar a sua vida sem atentar, se ele pode preservar a vida dele sem ter que ir a vias de fato, né, de cometer o assassínio, assim ele deve fazer. Na 749. Tem um homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? Né? Isso é uma questão que a gente sempre tem essa dúvida, né? Porque muitos daqueles homens, muitos vão porque querem, porque seguem aquele ideal, mas existem muitas guerras qual os soldados, eles estão na frente de batalha, na guerra, porque são obrigados, né? É o dever deles, eles são militares, eles devem uma obediência e devem ir, né? O trabalho deles é ir para a guerra. Aí a gente fica pensando, aí lá no meio da guerra, ele tá ali porque ele foi obrigado, porque é o trabalho dele, que ele é militar, e ele comete, né, vários assassínios lá, né? Ele mata várias pessoas. Ele tem culpa sobre isso? A pergunta é: tem um homem culpa dos assassinos que pratica durante a guerra? A resposta dos espíritos: não, quando constrangido por força, mas é culpado das crueldades do sentimento de humanidade com que o proceda. 750. Qual é o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio ou o infanticídio? Ambos. Ação igualmente, porque todo crime é um crime. 751. Como se explica que entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio seja um costume e esteja consagrado pela legislação? O desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem, ou seja, né, não é porque a pessoa é muito inteligente que ele obrigatoriamente ele é bom, né? Não tem nada a ver a pessoa ser inteligente com ser um espírito bom, né? Uma pessoa boa. Um espírito superior em inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe.
né? Um exemplo aqui que eu até anotei aqui para falar é Hitler, né? Hitler, todo mundo sabe das atrocidades, da maldade que ele praticou, que ele cometeu, que ele comandou, né? Que muitas das vezes ele não praticava, ele comandava, ele liderava. Ele era um homem mega inteligente, mas infelizmente ele usou a inteligência dele para praticar o mal. Na questão 541 tem a pergunta assim, né? Durante uma batalha, há espíritos assistindo os combates e amparando cada um dos exércitos, né? Eles querem saber, e a espiritualidade no meio da guerra? Ela está ali, os espíritos estão olhando, estão orientando, estão fazendo alguma coisa ou não? Ficam de longe, né? Ou não olham? Como é que funciona? Resposta: sim, é que eles estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando o partido deste ou daquele povo. Aqueles deuses eram simplesmente espíritos representados por alegorias. Esses espíritos que eles falam é tipo, lá os gregos tinham muito, né? Atena, Aquiles, né? Esses deuses que eles estão falando que eram espíritos que representavam, né? Alegoricamente representava esses que tomavam partido, né? Nas guerras. Na 542 diz assim: estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados. Por que haver espíritos que tomem partido dos que batem por sua causa injusta? Ou seja, numa guerra sempre tem um lado que é o lado certo, né? Vamos supor assim, um lado que é da justiça, o lado certo. E por que os espíritos tomam partido daquele outro lado, né? Que injusto? A resposta é: bem sabes haver espíritos que só compadecem com a discórdia e com a destruição. Para esses, a guerra é a guerra. A justiça da causa, que eles se preocupam. Ou seja, a gente sabe, né, que existem ainda irmãozinhos nossos, muito atrasados ainda, que ainda gostam, têm prazer, querem a guerra, não querem a evolução planetária. Então, o que eles podem fazer para houver esse atraso, eles vão fazer. 543. Podem alguns espíritos influenciar o general na concepção de seus planos de campanha? Sem dúvida alguma. Podem influenciá-lo nesse sentido, como com relação a todas as outras concepções. 544. Poderiam maus espíritos suscitar-lhes planos errôneos com o fim de levá-los à derrota? Podem. Mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências. E melhor faria se obedecesse em vez de comandar. O que ele diz aqui? Se não houver, né, aquela análise, né, igual a gente pode estar sendo o tempo todo intuído a tomar uma decisão errada ou uma escolha errada. Se a gente não tiver aquele filtro, aquela percepção, né, de entender que aquilo de repente não é uma coisa ruim, a gente vai fazer. Então, como ele fala que melhor fosse, então, já que ele não tem esse critério de análise, né, dele com ele mesmo, seria melhor que ele fosse comandado do que comandar. Na 545. Pode haver algum general ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos planos? Isso se dá, é o que ele chama inspiração, o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades que o vêm dotado. 546. No tumulto dos combates, que se passa com os espíritos que sucumbem, continuam, após a morte, a interessar-se pela batalha? Ou seja, aqueles espíritos que desencarnam, né, na batalha, eles continuam interessados ali na guerra, naquele processo todo ou não? Como que é? Alguns continuam a interessar-se, outros se afastam. Após a morte, a questão 547, após a morte, os espíritos que como vivos se guerreavam continuam a se considerar inimigos e conservam encarniçados um contra os outros? Ou seja, né, após o desencarne,
Depois que eles morrem, eles continuam ali com raiva daquele inimigo, né, querendo mal, querendo fazer mal a ele, ou eles esquecem isso? Como funciona depois que eles desencarnam? A resposta é: nestas ocasiões, o espírito nunca está calmo. Pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o seu inimigo e o mesmo o persiga. Quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais na animosidade. Contudo, não é possível que dele guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Continua a ouvir o rumo da batalha? Eles perguntam. A resposta eles falam: perfeitamente. Na 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo. Como é que esse fenômeno lhe assemelha à observação? Ou seja, tem um espírito ali no meio daquela confusão, da batalha, olhando tudo aquilo ali. Ele vem falando assim, ele está como espectador, olhando. Assiste calmamente ao combate e observa no momento que aquele espírito morre. Né? Ele fala, mataram ele. Ele observa aquele momento. Aí ele quer saber como que acontece esse fenômeno, né? O espírito ali olhando aquele momento do desencarne. A resposta é: rara são as mortes verdadeiramente instantâneas. Ou seja, é difícil, né? Um espírito ali que morre instantaneamente, ele já sabe que morreu, já é um espírito e segue o caminho. Ele vai falar, raramente as mortes são verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata dessa condição em que se acha. É que os assistentes possam distingui-lo ao mover-se ao lado do cadáver. Ou seja, né, enquanto ele está ali, se ele não se mover ao lado do cadáver, se ele não sair daquele de cima, né, de estar próximo ao corpo, eles ali nem percebem que aquilo aconteceu. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável lhe causa a vista de corpo morto, tendo-se a vista toda concentrada no espírito. Só ele prende a atenção dos outros, e é com eles que eles conversam e até com eles fazem as determinações. Aí ele fala assim, pra gente finalizar. Devemos destacar também as correntes da espiritualidade superior, vigia e acolhe aqueles irmãos que são vítimas da guerra. Eles também intuem, quando possível, os dirigentes mundiais encarnados, aconselhando ao diálogo e à compreensão da paz. Né? Porque quando a gente lê aqui no Livro dos Espíritos essas questões, a gente está sempre perguntando, né? As perguntas de Kardec para os espíritos é querer saber como que funciona a guerra, né? Na questão ali da organização, se os espíritos têm aquela consciência, né? Se eles estimulam a guerra ou não, né? Então a gente está vendo só o lado mesmo ali daquele momento crucial da guerra. Mas aí ele vem também falando que a gente não deve esquecer que tem aqueles espíritos, né? A corrente, ou seja, vários espíritos superiores que estão ali naquele momento também vigiando, acolhendo aqueles irmãos que desencarnaram no momento, né, de tamanha dor, que é a guerra, né? Eles também intuem, quando possível, os dirigentes mundiais encarnados, aconselhando ao diálogo e à compreensão e à paz. Os espíritas cabe muita prece e vigia em relação aos pensamentos e à energia emanada. Contribua para uma atmosfera luminosa em oração, fortaleça as correntes espirituais de luz, contribuindo para a estabilidade e o progresso do nosso planeta Terra. Portanto, meus irmãos, precisamos entender que a guerra é a consequência do nosso uso predominantemente irracional da força e a fuga da razão diante da emoção. Tal situação é devida ao fato de estarmos ainda em um degrau de evolução cuja razão ainda é muito material e pouco depurada.
Conforme formos evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Até lá, a espiritualidade nos auxiliará a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante a nossa jornada rumo à perfeição moral. Fé e coragem, meus irmãos, e que Jesus nos abençoe, né, e nos ilumine nessa trajetória, nessa caminhada. E é o que os Espíritos falam aqui, né? Nada mais é do que o uso do nosso livre-arbítrio. Então, as guerras, elas acontecem, infelizmente, porque são escolhas errôneas nossas, né? É aquele lado ainda muito material, como ele fala aqui, é a conservação muito do lado primitivo nosso ainda, mas conforme o nosso grau de adiantamento, conforme a nossa melhora íntima, né? A nossa evolução moral, isso vai diminuir. A gente precisa ter fé, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não deixar isso ser, como eu vou falar, um acontecimento longe da gente. Por exemplo, a gente aqui no Brasil, eles lá no Afeganistão, a gente vê isso como um noticiário na televisão, como eu falei aqui anteriormente, como uma estatística, né? Como uma briga política ou monetária, né? Mas que a gente precisa encarar isso como uma questão realmente de evolução planetária. Não tem como a gente evoluir, né, o nosso mundo mudar para provas e expiações se a gente não mudar, se a gente não ajudar. O planeta depende não só da gente, depende de um todo, né? Então, já que a gente não tem muito o que fazer, a gente precisa orar, né, muito pelos nossos amigos no Afeganistão. A gente sabe que nada acontece injustamente. Deus, ele é amor, né? E jamais ele deixaria que nada disso estivesse acontecendo se não tivesse realmente a lei, né? A lei de justiça divina. E a gente precisa fazer a nossa parte. Como Chico fala, né? Ele sempre diz: se não tem o que a gente fazer, a gente faça uma prece. Eu convido todos a vocês a estarem colocando o nome dos nossos irmãos que estão sofrendo lá no Afeganistão, em outros lugares também, como o nosso Ivan falou aqui, no Haiti, né? A gente possa estar colocando ele em nossas preces, em nossos pensamentos, emanando força, luz, para continuar seguindo esse momento que eles estão passando de... Eu acho que é meio que... Como fala? Estão passando pela aprovação deles, né? Esse momento de provas e expiações, que a gente possa ajudar de alguma forma. Tá sendo muito difícil pra gente entender e digerir isso tudo, né? Tamanha dor, tá sendo difícil para todo mundo, mas que a gente possa fazer a nossa parte em oração, porque é assim também, com oração, com pensamento positivo, que a gente vai estar ajudando a espiritualidade a estar trabalhando, a estar levando o consolo, né, o conforto para os corações deles. E para finalizar, né, que esse é um assunto muito delicado, é difícil, é dolorido de falar, é um assunto que mexe muito, pelo menos comigo, me deixa bem triste. Eu vou fazer um livro bonito e pra gente refletir, tá? O texto fala assim: refazer caminhos. Na nossa existência pode ser comparada a uma longa estrada. Em certos momentos, nos caberá definir a direção que desejamos seguir. Como toda estrada, a da nossa existência também oferece, a determinados períodos, bifurcações onde precisamos decidir qual caminho iremos percorrer. Algumas bifurcações nos levarão a nada mais do que pequenas alterações na rota. Não nos distanciam muito do caminho verdadeiro. Seriam aquelas atitudes do nosso cotidiano, que não repercute tão intensamente em nós ou naqueles que nos cercam. Algo como agir perante alguém agressivo, ceder ou não a um pedido,
permitir-se ou não concretizar algum favor a terceiro, dedicar-se um breve tempo para atender a um conhecido em dificuldades. Pequenas ações do dia a dia que concretizamos. Para essas, caso a opção não tenha sido a mais adequada, fica fácil corrigirmos. Poderá bastar um pedido de desculpa, uma mudança de comportamento ou mesmo nos retratarmos. Um gesto, uma palavra e podemos retornar ao bom roteiro. Porém, alguns de nós insistimos em tornar o caminho errado e fazer opções desacertadas. Algo que no início pode parecer um pequeno desvio vai ganhando amplitude na medida que nossas ações persistem no erro. É a insistência na arrogância, no orgulho, no egoísmo que aos poucos vão distanciando do melhor caminho. Mas existem igualmente momentos na vida que nos exigem grandes decisões. São as bifurcações muito amplas que se apresentam na jornada. São os momentos da existência nos quais somos postos a provas mais intensamente e para os quais somos convocados a tomar decisões de grande impacto. Nesses momentos, poderá acontecer que tomemos o caminho errado, que a decisão não seja mais acertada, e que somente depois de algum caminhar nos demos conta do desacerto. Não importa em que situação estejamos, sejam pequenos ou grandes erros, estejamos distantes ou ainda próximo do ponto onde nos equivocamos. Não existem desvios que não possam ser retificados. Não há caminhos que não possam ser refeitos. Não há erros que não possam ser corrigidos. Nenhum de nós está isento de escolhas, atitudes ou decisões erradas, de pequena ou grande monta, de pouca ou imensa repercussão. Seja qual for o momento em que vos encontre, sempre haverá a possibilidade de retornar a caminhos melhores. Façamos do erro um momento de aprendizado, do arrependimento o início de um caminhar melhor, e dos próximos passos a reparação dos equívocos. Quando Jesus tomou pelas mãos a mulher adúltera na praça pública, não a recriminou, apenas a amparou, compreendeu a sua fragilidade e a orientou. Vá e não peques mais. Assim, sejamos nós. Ao tropeçarmos, levantemo-nos sabendo que haverá sempre um Jesus a nos oferecer suas mãos, que o dia de amanhã nos trará renovadas oportunidades e que sempre é tempo de reparar, melhorar e burilar nossas condutas. Sempre é tempo de retornar ao caminho correto, refazendo os próprios passos. Assim seja, meus irmãos. Eu agradeço muito a presença de vocês, encarnados e desencarnados nesse momento, né? Que essas palavras desse texto possam servir para cada um de nós, para nossa autoavaliação, como foi falado aqui, né? É sempre um momento de a gente recuperar e seguir o caminho correto. Estejamos todos em paz, fiquem com Deus, que nosso Senhor Jesus Cristo, que nossos irmãos espíritos de luz possam ir até cada um de vocês, entrando nas suas residências, nos seus lares, nos seus corações, levando harmonia, paz e sabedoria. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.